Nossa, é muito forte. É muito forte. E isso que ele falou agora, ele falou sobre relacionamento do homem para com sua família, com sua esposa. E existe uma interpretação, às vezes, muito equivocada, de pessoas, principalmente, que não entendem as escrituras, não são cristãs, muitas vezes, que falam assim, submissão, né? A mulher ser submissa ao homem, que a Bíblia diz, homens, maridos, homens suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Sim. Mulheres, sejam submissas a vossos maridos. Só que quando a gente fala sobre submissão, nós estamos falando sobre missão, sobre a mesma missão, mas é como o senhor falou, o homem, ele é o cabeça, o homem, ele vê, o homem, ele escuta, o homem, ele lidera. Mas vamos lá, tipo, o homem é como se fosse o comandante. Isso. E a mulher tá ali, para o quê? Temos uma missão. Qual é a nossa missão? Né? Servir a Cristo. Então vamos lá, eu lidero e vamos juntos, protegendo. O líder ele faz o quê? Ele vai à frente, ele protege. Mas isso nunca significou que a mulher tá abaixo, né, pastor? Não, ela tá ali, ó. No mesmo nível. Aliás, eu costumo até dizer, minha esposa, ela é um presente de Deus na minha vida. E eu falo que tudo que Deus liberou sobre a minha vida tem muito a ver com ela. Eu falo assim, se eu for falar depois de Jesus, quem que é a pessoa que eu mais devo na face da terra é você. Devo gratidão, honra, devo amor, devo meu compromisso, minha fidelidade, minha lealdade, minha amizade, porque eu me tornei muito melhor porque ela existe na minha vida. Isso não quer dizer que a gente vive, né, todo dia tem mares rosas ali, né? Até aprendemos esses dias, né? Deus nos pega como uma rosa, mas ele arranca todas as pétalas. E aí ele pega os espinhos, ele tira o espinho, afia a ponta e torna daquela rosa uma flecha. Então eu vejo que Deus torna cada um de nós como uma flecha para nos lançar para um alvo. E eu creio que quando ele nos dá o presente de uma família, como homens, precisamos entender que a nossa missão é amar a nossa mulher como Cristo amou a igreja e assim se entregou por ela. O sucesso de uma família está no amor de um casal. Falar, você quer ter filhos bem-sucedidos? Ame a sua esposa. Né? Você quer ter você quer ter filhos bem-sucedidos? Ame o seu marido, né? Para a mulher. Então eu vejo que a comunicação de um lar, ela traz saúde mental, emocional, ela expressa Cristo. E aí quando você olha lá na frente, você olha seus filhos, você fala, meu Deus, eu nem imaginava que podia construir tanta saúde emocional. Eu nem imaginava que eu podia marcá-los com tanta força. Né? Então eu vejo que hoje a família, né? Se você for olhar, tem tantas terapias de família, encontros para casais serem ajudados, mas o grande ponto está em o casal viver uma vida para Jesus. Sim. Quando há um egoísmo no nosso meio, quer viver uma vida para si, para o seu sucesso, já começou a queda, né? Já começou uma divisão no lar. Né? E, obviamente, são dois seres muito diferentes. Eu sou muito diferente da minha esposa, mas absurdamente diferente. Mas juntos, ela completa aquilo que falta em mim. Uau. Você acredita, assim, que o relacionamento, o casamento em si, ele é quase um sacrifício, você se sacrificar pelo outro? Eu acho que amar ao próximo, né, é abrir mão de si mesmo. Não que você não tenha que sonhar seus sonhos, viver a sua vida, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas vamos olhar o nosso mestre, né? Exato. Jesus abriu mão da sua glória para nos servir. Uma das maiores marcas de Jesus foi servir. Né? Eu falo que é possível você não amar e servir. Mas é impossível você estar ali vivendo uma vida de serviço e não amar. Né? Então, você precisa entender o seguinte. O amor vai te levar a servir. Eu posso até servir você porque eu tenho interesse em você. Mas isso vai ter prazo de validade. Agora, se eu te amo, meu irmão, eu vou te servir até o último dia da minha vida. Caraca. Então, o amor, ele não é uma reciprocidade. Sim. O amor é uma entrega voluntária, sem esperar nada em troca. Esse é o amor de Jesus. Cara, surreal, né? Tá todo mundo aqui hoje, tá todo mundo aqui, tipo assim. Até o produtor lá. Tá todo mundo aí, só ouvindo aqui. E, tipo, quanto mais ele fala, mais dá vontade de ouvir, né? É muito aprendizado. Muito obrigado, viu, pastor, pela privilégio, ter vindo aqui hoje. Não terminou ainda, mas só agradecendo, né? Vou fazer mais uma pergunta aqui. Faltam 3. E a terceira pergunta que eu tenho pro senhor hoje é, na sua opinião, o que é que tá matando hoje a masculinidade das igrejas? Masculinidade, conhecer a Deus. Porque se você não conhece a Deus, você não sabe quem você é. Você não se posiciona. Você não é o verdadeiro homem que você foi chamado para ser. E Deus, quando criou o homem, ele não criou Eva. Ele criou Adão. E aí ele falou para Adão o seguinte:
Ele falou, Adão, da árvore do conhecimento do bem e do mal não come, porque se você comer, você vai morrer. Uhum. Só que Eva não existia aí. Uhum. Depois disso, Uhum. Deus deu um sono profundo a Adão, arrancou a costela de Adão, e aí ele fez Eva. Uhum. Só qual que é a questão? Eva pecou. Eva não pecou. Quem pecou foi Adão, que não ensinou a sua casa. Nossa, que forte, cara. Caramba. Então, o grande ponto tá aqui. Verdade. Deus não falou pra Eva, ele falou pra Adão. Falou Sim. para Adão. E Então, a Adão- falta de posicionamento do Nossa, homem meu Deus. vai Caraca. fazer com que Uhum. o que ele deveria ser Uhum. deixe de existir. Uhum. Então, eu preciso ser alguém posicionado. Eu preciso comunicar o que Deus me falou. Cara, que Eu forte. preciso ser um instrumento de Deus na vida da minha família, no Uhum. meu trabalho. Eu preciso expressar Jesus aonde eu estou. Isso eu não estou dizendo de ser perfeito, né? Uhum. E às vezes esse é o nosso grande erro. A gente sempre está procurando endeusar alguém, né? Uhum. Olha para alguém e fala, nossa, esse Uhum. cara... E aí você coloca ele num lugar que ele nunca deveria Uhum. estar, que é um Verdade. lugar de ser adorado. Eu falo assim, não existe nenhum super-homem. O único homem que é super é Cristo. Sim. O único homem que pode salvar a humanidade é Cristo. Uhum. Então, se não for Cristo, tudo é secundário. Uhum. Então, eu vejo quando o homem ele prioriza Jesus, ele vai aprender a saber quais são as prioridades. Até porque as prioridades deles foram caídas por causa do pecado. Sim. Elas se perderam. E aí, nesse contexto, eu vejo Deus ele restabelecendo o sacerdócio, Deus restabelecendo a masculinidade, Deus restabelecendo a autoridade de um homem, Uhum. para que ele não seja, como às vezes a sociedade diz, um banana, Uhum. né? E um banana não é você ser brutão, você pode ser um cara doce, mas ser um homem posicionado. Você pode ser doce e ser alguém amado. Você pode ser um cara doce e talvez você vai falar assim, que papo esquisito homem ser doce. Não, doçura é alguém que expressa o amor de Deus. Uau. Né? Isso não está dizendo que eu não tenho um posicionamento de homem. Né? Isso quer dizer que eu não preciso gritar com meus filhos para falar eu sou o macho aqui. Mas eu posso falar uma palavra branda e ter o respeito, a honra, Uhum. né? E a submissão dos meus filhos, por exemplo. Mas eu posso estar em gritos e eles não me respeitarem. Uhum. Caramba.